Olá, seres humanos. Eu sou a Juliana aqui do podcast Histórias Gringas e do canal Juna Gringa. E hoje a gente vai para o desfecho aí da história Valentão, né? Vou contar para vocês o que aconteceu depois com o Thomas e com a Sarah. Para quem não escutou o primeiro episódio, recomendo escutar, que tem mais detalhes, mas basicamente a Sarah se distanciou do Thomas quando ele levou uma surra porque ele defendeu umas garotas que estavam sendo assediadas na saída de um bar. E o Thomas apanhou muito, chegou a quebrar uma costela e perfurar um pulmão. Ficou bem sério. Então a Sarah pediu um tempo, saiu de casa, foi morar com os pais, lembrando que eles estavam em um relacionamento de 3 anos, gente, 3 anos. E há um ano e meio ele já morava com ela. E sem contar que ele estava planejando pedir ela em casamento. Então, essa situação aí meio que embaralhou aí todo o relacionamento deles. E o Thomas queria a opinião do povo, o que ele faz, porque ele gosta da Sarah, ele não queria que terminasse assim, ele queria que ela entendesse que ele não foi querer ser herói, ele só foi defender as meninas de uma situação que elas estavam. Então, mas a Sarah aí não concordou e pediu um tempo, foi morar com os pais. Então vamos ver o que aconteceu. Eu vou lendo e vou aqui comentando, tá? Porque o desfecho é sempre bom, eu sempre gosto de ler. Ontem havia se passado 14 dias desde o meu último contato com a Sarah. Meu irmão havia saído 4 dias antes porque eu me sentia mal em mantê-lo longe de sua família por tanto tempo. E eu já conseguia me cuidar um pouco. Então, o irmão dele que estava cuidando dele, né? Porque a Sarah picou a mula, né? Foi morar com os pais, deixou ele sozinho, doente. Por volta das 14 horas, enquanto eu estava preparando o almoço, ouço a campainha tocar. Vou abrir a porta e lá está ela, Sarah. A Sarah foi lá conversar com ele. Com lágrimas nos olhos, olheiras, cabelo bagunçado, parecendo um completo desastre. Nossa, ele percebeu tudo isso, né? Detalhou ainda que ela estava meio acabada, né? Então, deixei ela entrar. Ela se sentou no sofá. Ainda não tínhamos dito uma palavra. Estávamos ambos atordoados. Eu estava tão sobrecarregado por emoções, queria abraçá-la, queria explodir com ela. Eu nem sabia o que queria fazer. Então, eu não fiz nada e esperei ela falar. Então, a Sara chegou lá na casa dele, né, detonada, gente. Ela estava triste, né? E ele não sabia se ele queria gritar com ela, brigar com ela, ou só se queria abraçar ela. Acabou não fazendo nada, esperando ela falar. Fez o certo, Thomas, porque nessas horas é melhor, né? A gente tomar cuidado com as palavras para não se arrepender depois. Depois de 5 ou 10 minutos de silêncio, ela começou a soluçar e dizer que estava arrependida. E depois começou a chorar muito. Nesse ponto, mal conseguia me segurar. Então, eu seguro a mão dela e tento acalmá-la para que eu possa entender o que está acontecendo. Então, ela teve uma crise, na verdade, ali, né, gente? Começou a chorar assim, tipo, chorar muito, assim. Ela teve uma crise. Depois de um tempo, ela finalmente se acalmou um pouco e começou a falar. E foi aí que as coisas ficaram estranhas. Algo que eu não incluí na postagem original, porque não faria sentido de qualquer maneira, é que a mãe da Sarah se divorciou e casou novamente. Pelo que a Sarah me contou, seu pai biológico traiu sua mãe quando ela era criança e é por isso que eles se separaram. E é também por isso que ela não tem nenhum tipo de relacionamento com seu pai. Parecia estranho quando eu soube disso pela primeira vez, mas não questionei. No entanto, essa não é toda a história. Então, gente, a Sarah contou pro Thomas, ela não contou tudo. Ela só contou que o pai e a mãe se separaram e depois ela não teve mais contato com o pai, e não teve mais relacionamento com o pai. Ele achou estranho, né? O pai e a mãe se separar e aí você não queria mais ver o pai não fez alguma coisa, né? E ela não chegou a contar, mas aí, com toda a situação, ela contou o que aconteceu.
O pai biológico da Sara não apenas traiu sua mãe, ele era um viciado em drogas que também costumava espancá-la com frequência. Sem entrar em muitos detalhes, em uma ocasião, quando o irmão da Sara tentou intervir e proteger sua mãe, ele acabou apanhando também. Então, quando ela me viu intervindo e levando uma surra naquele incidente no bar, isso desencadeou algum tipo de trauma, alguma coisa na cabeça dela que ela não conseguia controlar. E por isso que ela se afastou e depois foi embora. Tudo saiu do controle e ela não conseguia lidar com isso. Gente, então o pai da Sara espancava a mãe dela com frequência. E aí um dia, quando o irmão tentou proteger a mãe, ele apanhou muito do pai. Então o que aconteceu? Um gatilho, né? Despertou um gatilho aí na mente da Sara quando ela viu o namorado apanhando muito. Nessas 2 semanas em que estivemos separados, ela mal comeu e dormiu, e até teve alguns pensamentos muito sombrios, que eu não preferia entrar em detalhes. Ai, gente, que dó, né? Que trauma de criança, vendo um pai espancando mãe é fogo, viu? Ela me disse que é uma péssima namorada por me deixar sozinho em uma situação e condição e que não espera que voltemos a ficar juntos depois disso. Ao que eu disse a ela, não é o caso. Ué, o que você disse para ela? A gente quer saber, Thomas? Como? Se você começou a contar o milagre, conta o santo também para nós. Então, mas ele disse que o que falou para ela, e não quis falar aqui o que falou para ela. Mas ela disse que já sabia, né, que eles não voltariam a ser o casal que era antes. Então, temos um longo caminho pela frente. Minha prioridade agora é fazer com que ela veja uma terapeuta. Boa, Thomas. O que sugeri é que poderíamos fazer juntos, se ela tiver medo de fazer sozinha. Muito bom, Thomas. Gostei. Então ele sugeriu para ela fazer terapia e se ela não quiser ir sozinha, ele vai junto com ela. Então é isso. É onde estamos. Algum de vocês estavam certos de que havia algum problema mais profundo por trás do que aconteceu, mas eu não poderia imaginar que seria isso. Então algumas pessoas falaram lá no fórum, né, que poderia ser isso que aconteceu, né? Que ela poderia ter tido mesmo algum trauma durante a infância, algo parecido, algum gatilho despertou nela, né? Gente, mas pelo que eu entendi assim, eles continuaram juntos, tá? Aí ele continua também, aproveita a oportunidade para dizer que recebi muitas mensagens e recebi muitos comentários dizendo que eu era um idiota por fazer o que fiz no estacionamento e que eu deveria cuidar da minha própria vida, da próxima vez e não tentar ser o herói. Ai, tem cada pessoa que só pensa no próprio umbigo mesmo, né? Mas enfim. Em primeiro lugar, eu não iniciei a briga com o cara. Como eu disse, quando eu cheguei lá, tentei fingir que era o namorado de uma das garotas, caso fosse necessário. Quando isso não funcionou, fiquei entre as garotas e o cara, tentando criar algum espaço entre eles. E foi quando ele começou a me empurrar e desferir socos. Em segundo lugar, não importa o quanto eu malhe na academia, eu nunca seria capaz de enfrentar aquele cara sozinho. Como eu disse, sou bastante atlético e tenho malhado por vários anos, mas o sujeito era muito maior que eu, a menos que eu tivesse uma arma ou algo do tipo. Finalmente, para as pessoas que me disseram para cuidar da minha própria vida, deixe-me dizer que é exatamente o que eu estava fazendo. É minha responsabilidade de todos nós cuidar daqueles que não podem se proteger nesse mundo difícil. Não, eu não me considero um herói. Nem fiz isso para me aparecer. Eu fiz porque, em outra situação, uma daquelas garotas poderia ter sido minha namorada, irmã, mãe, precisando de ajuda. E essas garotas
eram namoradas, irmãs ou mães de outra pessoa. Se fosse, se eu fosse colocado nessa situação mais de 100 vezes, eu agiria da mesma forma. É, gente, é isso, né? Às vezes a gente não defende, não quer se envolver, a gente vê tantas coisas ruins acontecendo, não quer se envolver porque, não vou me envolver, não é problema meu. E não é assim, né, gente? É, poderia ser sua mãe, sua irmã no lugar daquelas pessoas, né? Eu achei muito. Não foi herói, eu achei que ele foi um ser humano. Thomas, você foi um bom ser humano. Também falei com ela sobre o pedido de casamento que eu planejava fazer este ano. Eu estava planejando fazer isso como uma surpresa, mas como o rumo que as coisas tomaram, achei que seria melhor se ela soubesse primeiro. Ambos concordamos que deve ser adiado por enquanto. Eu entendo o lado dele também, né? Você tá 3 anos com uma pessoa e no momento que você mais precisa, essa pessoa desaparece. Também entendo o lado dela. Trauma de infância é difícil mesmo a gente lidar com isso, né? Então, eu acho que os dois fazendo terapia, talvez os dois se resolva. É, Eu torço pelo casal, viu, gente? Eu sou Tim Thomas Sara. Espero que eles se resolvam, né? Talvez ela fazendo essa terapia, ela consiga resolver esse problema que ela tem com a violência, né? Eu falei muito essa semana lá no meu Instagram sobre a infância, o quão é importante a gente preservar nossas crianças e tratar nossas crianças com dignidade, porque na infância tudo começa na infância, né? Tudo começa na infância. Todos os traumas que a gente tem como adulto começa na infância. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do desfecho da história do Thomas e da Sarah. Espero que essa história aí tenha trazido algum tipo de lição para nós. Para mim trouxe, e eu tô amando contar essas histórias porque eu aprendo todo dia alguma coisa nova. Eu já contei isso para vocês lá no meu canal do Instagram. E então até a próxima história, tá? Semana que vem, quinta-feira, tem a próxima história e sexta-feira tem o desfecho. Um beijo e até a próxima história.